Bom, vamos dar início ao nosso segundo encontro. Nós terminamos o encontro passado falando dessa necessidade que temos de aproximar o nosso estudo da vida e da arte. Eu fiz uma citação da professora, doutora Silvana Tótora. Eu não me lembrava do nome do livro. O livro é este aqui, quero deixar para vocês, vai estar lá na bibliografia, tá? Velhices, uma estética da existência. Silvana Tótora, certo? Bom, o nosso encontro de hoje, ele vai girar em torno da pergunta: o que pode a clínica? Tá? E aí eu começo fazendo uma citação do Eduardo Passos, da Regina Benevides, que está num artigo chamado Passagens da Clínica, de 2006, vocês vão receber esse artigo também para leitura na íntegra, certo? Então, abre aspas. O que pode a clínica nos obriga a retomar a relação da clínica com o fora da clínica, o que é convocado na experiência transdisciplinar entre a clínica e a arte, a clínica e a filosofia, a clínica e a política. A passagem é feita por modulações. Fecha aspas. Então, vamos, a partir daí, conversar um pouco, né? Percorrer essas modulações que ele cita ali, né? A passagem é feita por modulações. Percorrer essas modulações é ter que habitar este espaço intervalar do entre domínios, do que não é totalmente isto ou aquilo, do que está nesta operação da conjunção e, lá onde operam encontros e composições. Eu gosto também de desmembrar um pouquinho essa palavra composições, que nela a gente tem, né, uma única palavra, posições, tá? Que operam posições, oposições e composições, tá? Eu acho que composição é uma palavra muito chave, né? Para esse nosso estudo. Então, vamos lá. O que pode a clínica, se nós estamos falando de composições, né? O que pode a clínica? Posso passar para uma outra pergunta. Do que a clínica é composta? Como a clínica pode ser afetada e que conjunto de afecções exprimem sua essência? Tá? Então, vamos ver. Dizer que a clínica tem uma composição equivale a dizer que ela lida com composições. Tá? Se ela tem composição, é porque ela mesma lida com composições. O que na clínica é posto em relação? O que vocês pensaram aí? Eu fico, assim, pensando, né, que eu acho que é bom a gente seguir ao pensar o que na clínica é posto em relação, é a questão de como ela afeta e é afetada nas relações. É pensar a ética da clínica, tá? É pensar a clínica como a experiência com os afetos. Então, vamos lá retomar. O que pode a clínica? A gente passou para a pergunta do que a clínica é composta.
ou seja, como a clínica pode ser afetada e que conjunto de afecções exprimem a sua essência, tá? E aí pensar que o que na clínica é posto em relação é pensar como ela afeta e é afetada nas relações. Pensar a ética da clínica. Então, vamos seguir, vamos tentar clarear essa linha de raciocínio que eu estou querendo seguir aqui nesse encontro, tá? Vamos pensar a partir do encontro entre corpos ou ideias. Então, pelo encontro entre corpos ou ideias, ideia é um corpo também, a realidade passa de um estado a outro, transita de um grau de perfeição a outro, aumenta ou diminui sua potência. Tá? Então, vamos falar dessa ética da clínica, partindo do pensamento que vem lá de Spinoza, tá? Da diminuição ou aumento da potência que se dá pelo encontro entre os corpos ou ideias. Tá bom? Porque para Spinoza, a experiência dessa variação, aumenta ou diminui potência, ou a consciência desse aumento ou diminuição da perfeição, é afeto ou sentimento, que ele chama de afectos. Deleuze, quando vai falar, ele estuda num livro Spinoza e os signos, então ele traz o termo afectos, ele fala o seguinte nesse livro: afectos remete, citando Deleuze, né? Abre aspas. Afectos remete à passagem de um estado a outro, tendo em conta a variação correlativa dos corpos afetantes. Fecha aspas. Então, os signos da existência são afetos que traduzem passagens de um grau a outro, movimentos de estado. Nesse sentido, como é que nós vamos entender os afetos? Nesse sentido que Deleuze traz, como devires, ou, termo usado por Deleuze, signos vetoriais, do tipo alegria ou tristeza, e que indicam transformações ou diferenciações da natureza da realidade. Tá? Vamos lá, vamos clarear isso daí. Para Spinoza, o modo existente se expressa por um poder de ser afetado. Para Spinoza, não podemos entender a natureza de um corpo ou de uma ideia a não ser pelo modo como ele experimenta suas composições. Tá? Então, vamos colocar 3 perguntas aqui, para a gente avançar um pouco. Com o que nos compomos? Como respondemos ao encontro com este outro corpo? O que nos deixa feliz e o que nos deixa triste? Então, vamos ter em mente essas 3 questões e continuar aqui com um pouco da teoria. Eu acho que essas questões, elas são da clínica. Com o que nos compomos na clínica? Como respondemos ao encontro com este outro corpo, quando a gente está na clínica? O que nos deixa feliz e o que nos deixa triste? Acho que é uma pergunta da clínica também. Então, vamos lá. A ética de Spinoza, ela recusa a qualquer valor transcendente a partir do qual
pudéssemos julgar nossos comportamentos. Então, ela recusa qualquer valor transcendente, tá? Não há um bem ou um mal supremo que de fora da experiência a regulem, tá? Não há nada transcendente. Não há um mal ou um bem supremo que de fora da experiência regule. O que vai trazer essa questão da regulação são os afetos produzidos na experiência, tá? Então, essa ética espinosista aqui, em que consiste essa ética? Num sistema de regulação e de avaliação na imanência da experiência. Ou seja, é bom o que compõe, isto é, o que aumenta a potência ou o grau de perfeição da realidade. Isso é bom. Tá? Então, não tem nada de fora, transcendente, que vai poder julgar se isso é bom ou não. Então, na ética espinosista, o que é mal? É mal o que decompõe, ou seja, o que diminui a potência de agir ou a força de existir. Então, o bom e o mal são como graus de aceleração do fluxo da existência, do movimento da vida. Acho que está fácil de compreender. Então, ética de Spinoza, citando Deleuze nesse mesmo livro. Spinoza, aliás, é outro livro, Spinoza e as Três Éticas. A primeira citação que eu fiz é do Spinoza e os signos, tá? Então, abre aspas. Ética de Spinoza, nós estamos falando. Um longo movimento contínuo, como um rio que ora se alarga, ora se divide em 1000 braços, às vezes ganha velocidade, outras desacelera, mas sempre afirmando sua unidade radical. Fecha aspas. Então, Deleuze chama de signo onde que está essa questão dos signos? Espera um minutinho. Quando a gente vai falar como eu falei antes, nesses sentidos devemos entender os afetos como os devires ou signos vetoriais. Deleuze chama de signo estes vestígios de um corpo sobre o outro, exercendo um corte de nossa duração, que conversa com isso que nós falamos aqui, com essa citação do Deleuze. Um longo movimento contínuo, como um rio que ora se alarga, ora se divide em 1000 braços, às vezes ganha velocidade, outras desacelera, mas sempre afirmando sua unidade radical. Tá? Então, tendo em vista essa questão da ética de Spinoza, do que compõe ou decompõe, O que é bom é aquilo que compõe, que aumenta a minha força de existir, a minha potência. É mal aquilo que decompõe, que diminui a potência de agir ou a força de existir. Tudo está no movimento da vida, na imanência da experiência. Portanto, qual é o trabalho da clínica? Um minuto para vocês pensarem. O que é o trabalho na clínica diante dessa ética espinosista?
diante desse sistema que ele nos coloca, nos apresenta de valoração imanente na experiência. O trabalho da clínica é o acompanhamento dos movimentos afetivos da existência, construindo cartas de intensidade ou cartografias existenciais que registram menos as formas do que as forças, menos as propriedades de si do que os devires para fora de si. Olha que bonito o trabalho da clínica. É fazer esta cartografia existencial com o seu paciente. Que eu nem gosto muito dessa palavra, né, desse termo paciente. A gente também precisa encontrar nesta nova clínica insurgente, né, como chamar essa pessoa que chega para nós. Então, nessa cartografia existencial que nós vamos traçar, traçamos as linhas sedentárias, as linhas nômades, as linhas de fuga. Estas últimas, ou seja, as linhas de fuga, são as que se evadem dos territórios, as que desmancham estados pelo efeito do aumento dos quantafectivos, entre aspas, como o Deleuze fala, de uma dada existência, certo? Então, o que é traçar uma cartografia existencial? Traçarmos as linhas. Quais linhas? Sedentárias, as linhas nômades, as linhas de fuga. Sendo que as linhas de fuga são as que evadem do território, que desmancham estados pelo efeito do aumento dos quantafectivos de uma dada existência. Linhas de fuga que correm o risco constante de tornarem-se linhas de abolição. Isso é super importante a gente estar atento. E, neste caso, os saltos qualitativos, as fendas criadas nesse contínuo de uma existência, podem precipitar-nos num buraco negro improdutivo, tá? A gente pode pensar na questão das drogas, né? De estar alguém caminhando nesse universo das drogas, ele começa, né? Essa pessoa começa de uma maneira onde percorrer esta linha de fuga parece ser algo que tá dando resultado, até o momento está sendo um bom encontro. Mas, a qualquer momento, essa linha de fuga, droga, ela pode se tornar uma linha de abolição, uma linha que nos leve para um buraco negro, como o Deleuze chama, totalmente improdutivo, e aonde você perde de vez toda a sua força de existência. Então, a droga é muito fácil a gente perceber, né, que ela pode se tornar essa linha de abolição e nos levar para o buraco negro. Outras linhas, nem sempre é tão fácil a gente perceber que ela pode se tornar essa linha de abolição, mas pode sim, tá? Então, o trabalho terapêutico nessa clínica que a gente está propondo, qual é? A gente vai traçando essa cartografia, vai desenhando todas essas linhas e junto com a pessoa e percebendo o quanto essa linha ainda é uma linha de fuga.
É como Nietzsche fala, a gente tem que dançar à beira do precipício. Então, é tomando cuidado o tempo todo para não cair no precipício. Tá? Essa imagem que o Nietzsche traz é muito bonita. Dançar à beira do precipício, sabendo que você está correndo o risco a qualquer momento de cair nesse precipício. Então, caminhar por linhas de fuga requer esse cuidado. A prudência que eu já falei no outro encontro. Tá? É sempre caminhar nesses devires com muita prudência, certo? Então, se a gente se pergunta, né, como evitar que uma linha de fuga se transforme numa linha de abolição e de destruição? Como? Somente acompanhando o traçado da linha. O tempo todo acompanhando o traçado da linha, levando em consideração o modo como a linha é traçada, que podemos decidir a natureza criadora ou destrutiva da ruptura. Então, o trabalho da clínica, o que pode essa clínica fazer é este acompanhamento, sempre levando em consideração o modo como essa linha está sendo traçada, tá? E aí decidir a natureza, se ela é criadora ou destrutiva da ruptura. Então, é um trabalho diário e semanal, diário, né, da pessoa que está criando a sua linha de fuga. Semanal, quinzenal, do terapeuta que se encontra com essa pessoa e está acompanhando e está fazendo a cartografia dessas linhas, tá? Então, vamos lá. Vamos retomar qual é o plano que se realiza essa clínica para a gente ver como é que vai se construindo, né, esse processo de cartografia, para daí a gente depois entender as artes manuais entrando nisso, tá? Essa clínica que a gente está propondo, ela se realiza no plano dos afetos, isso também já foi dito. Ela tem nas afecções, tá? No modo de afetar e ser afetado, aquilo mesmo de que ela é composta e sobre o que intervém. A gente já falou antes também, que a clínica, deixa eu retomar aqui, ela é a experiência com os afetos, tá? Ela é composta dessas relações todas e ela intervém também nessas relações, certo? Então, a clínica se realiza no plano dos afetos, tem nas afecções aquilo mesmo de que é composta e sobre o que intervém. As intervenções dessa clínica, olha, intervenções, entre aspas, entendendo bem esse sentido desse termo intervenção, as intervenções se realizam nas fendas da existência. O que é na fenda das existências? O que eu estou querendo dizer com isso? Onde o que somos está em vias de se modular, em que algo se anuncia como expressão da diferença, quando morremos no que somos para advir outra coisa. Bonito isso. Aí, as intervenções dessa clínica se realizam nas fendas da existência, ou seja, onde o que somos está em vias de se modular,
em que algo se anuncia como expressão da diferença, quando morremos no que somos para advir outra coisa. Trazer esse conceito, esse entendimento de que morte não é contrária à variação da potência. Morte pode ser o corte no fluxo vivo, prolongando a vida em sua pulsão. Sua pulsão heterogenética, a gente pode dizer, né? Prolongando a vida em sua pulsão. Nessa pulsão desejante. Essa pulsão desejante faz do viver um movimento instituinte e de criação de normas, como diz o Canguilhem. Tá? Se eu tenho morte, né, como está dizendo aqui, quando morremos no que somos para advir outra coisa, nós estamos querendo dizer também que sempre outras normas podem ser criadas, e para tal, uma dada normalidade deve morrer. E é esse o trabalho da clínica. Está acompanhando isso e está dizendo, outras normas podem ser criadas para o que está para advir, e para tal, uma dada normalidade deve morrer. E aí vem a importância de sermos normativos. Então, o terapeuta vai estar ali trabalhando e mostrando, ajudando essa pessoa a criar as suas novas normas, a se tornar uma pessoa normativa. Desse modo, o que se dá como plano de produção desejante é, no mesmo movimento, normatividade da vida, capacidade de criar novas normas, e morte da normalidade. Morte da normalidade, que delimita o vivo em dado momento de sua ontogênese. Isso tudo está lá no Canguilhem. Vocês têm que ler o Canguilhem, o normal e o patológico. O que se dá como plano de produção desejante é, no mesmo movimento, normatividade da vida e morte da normalidade que delimita o vivo em dado momento de sua ontogênese. Então, a gente está trabalhando com uma força-desejo ou um desejo-produção, porque para nós desejo não é falta. Desejo é produção. Desejo é produção. Eu vou deixar também como indicação para vocês assistirem alguns vídeos da Sueli Rolnick, onde ela traz muito essa questão do desejo, né? O desejo não como falta, mas como produção. Então, essa força-desejo ou desejo-produção se organiza, se normatiza em seu próprio efetuar. Certo? A gente vai ter essa organização e essa normatização no próprio efetuar, no seu próprio efetuar. E lembra da ética espinosista, não é algo que vem lá de fora, lá de cima, dizendo como tem que ser. É na própria efetuação, tá? Pelos encontros, efetuação do quê? Do que foi dado nesses encontros e composições que formos realizando. Entendem? Desmembra composições nas posições, oposições e composições que realizamos, tá? Então, a clínica vai ser aquele espaço que possibilita a pessoa criar
Não, mudo. Retomando. Clínica vai ser esse espaço de criar condições de possibilidades para estas composições. Tudo bem até aqui? Na clínica, como na arte, devemos acompanhar os movimentos afetivos, encontros que engendram as existências. Tá? Devemos acompanhar os movimentos afetivos. O que são esses movimentos afetivos? Encontros que engendram, formam, geram existências. Experimentamos essa zona de indeterminação que se dá entre os corpos nos encontros. Está dando para entender isso? Existe, quando se dá esses encontros, existe uma zona de indeterminação entre os corpos. Então, a gente tem que experimentar essa zona de indeterminação. A gente tem que acompanhar esses movimentos. Nós temos que habitar esta terra, vamos chamar esse espaço de indeterminação que se dá nos encontros, essa terra, esse território que não é de ninguém. A gente tem, e esse território que não é de ninguém, esse entre que a gente tem que passar a habitar, precisa estar constantemente sendo fertilizado, já que não é uma terra pronta. Então, eu preciso dar esse tempo, acho que para vocês assimilarem o que a gente está falando. Vamos lá. Vamos ver se melhora um pouco, se clareia. O Guattari, no livro Caosmose, página 19, ele diz o seguinte: a subjetividade é, abre aspas, o conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e ou coletivas estejam em posição de emergir como território existencial. Autorreferencial, em adjacência, ou seja, em vizinhança, ou em relação de delimitação com uma autoridade ela mesma subjetiva. Será que fez sentido agora para vocês? Para mim está clareando. Então, vamos lá. A gente está falando que a gente tem que acompanhar, né, na clínica e na arte, acompanhar os movimentos afetivos. Quais são os movimentos afetivos? Aqueles encontros que engendram, formam e geram existências. Experimentamos essa zona de indeterminação que se dá entre os corpos nos encontros. No encontro com outro corpo, seja lá o corpo de uma outra pessoa, seja um livro que eu estou lendo, seja um filme que eu assisti, uma peça de teatro, um pano que eu estou bordando, um tricô que eu estou realizando, tá? Tudo isso é corpo. Então, que se dá, zona de indeterminação que se dá entre os corpos no encontro. Então, quando eu encontro outro corpo,
se estabelece uma zona de indeterminação, esse entre colchetes. E o que a gente tem que fazer? Habitar essa zona de indeterminação, esse território que é de ninguém, essa terra de ninguém, que precisa constantemente estar sendo fertilizada, já que ela não é uma terra pronta. É algo que se deu no meu encontro com aquele livro, no meu encontro com aquele bordado. É único, ele não está pronto. Então, se estabelece aquilo. A clínica tem que olhar para esse espaço e ajudar a fertilizar esse espaço, essa terra, que o Guattari vai chamar deste território existencial, autorreferencial, em vizinhança ou em relação de delimitação com uma autoridade, ela mesma subjetiva. Então, vamos retomar a questão da subjetividade que vai sendo produzida. A gente já falou, subjetividade não é um ente, não é um estado, ele é um processo de produção. Subjetividade é um conjunto de condições a partir dos quais efeitos existenciais são produzidos. Se faz coletiva, já que circunstanciada sempre por muitos vetores. Ela mesma, ela é coletiva. Esse coletivo, o que é? A multiplicidade que está para além e aquém do indivíduo e do social. Coletivo, multiplicidade de vetores e intensidades como os afetos, as sensibilidades artísticas, os movimentos sociais, isto é, todo um conjunto de forças que atravessam as formas individuais e as formas sociais, provocando a sua desestabilização e a criação de novas composições. Tá? Então, essa subjetividade se faz coletivamente, se faz coletiva, entendendo este coletivo como essa multiplicidade de vetores. Certo? Então, esse processo de subjetivação que a gente está falando é um processo de expressão e criação no qual nos reapropriamos de componentes de subjetivação para criar os territórios existenciais. Processo de subjetivação como relação de alienação, na qual a subjetivação é um assujeitamento a um modelo pronto qualquer. Não. Esse processo de subjetivação, desta forma, não nos interessa. Então, vou repetir. O processo de subjetivação que nos interessa é o processo de subjetivação entendido como processo de expressão e criação, no qual nos reapropriamos de componentes de subjetivação para criar territórios existenciais, para habitarmos e fertilizarmos aquela zona de determinação, o entre que se dá quando eu encontro outro corpo. É isso que me interessa. Processo de subjetivação, enquanto relação de alienação, na qual a subjetivação é um assujeitamento a um modelo pronto qualquer, isso não me interessa. Eu não estou falando dessa clínica, tá? Eu estou falando da clínica onde
terapeuta e paciente se comprometem num vínculo de coprodução, onde terapeuta e paciente vai ter um acordo, uma contratação entre eles, em que as partes e os termos, ou seja, quem contrata e o que se contrata, não preexistem à ação mesma de contratar. Não é dado. O que vai acontecer na clínica não é dado. A gente não sabe. Mas resultam de uma contratação de um agenciamento entre elementos que se dissolvem na gênese mesmo de novas composições. Certo? Paro por aqui este encontro. Acho que tivemos muitos conceitos, muito o que pensar. Eu sugiro que vocês assistam a aula, façam suas anotações, tentem fazer esse percurso que está sendo proposto, né? O que pode a clínica, para a gente poder continuar, dar mais um passo, tá bom? Então, encontro com vocês no próximo vídeo.